Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso curso, o assunto da aula de hoje vai ser sobre séries, tá? Séries infinitas. Então, imagina aqui o seguinte exemplo, ó. Eu tenho um número irracional π, né, que ele tem aqui infinitas casas decimais, é uma dízima não periódica. Então, se eu considerar esse π como uma decomposição de soma, né, como que eu posso dividir ele, né, numa sequência de somas, vamos assim dizer. Então, se eu pegar aqui o valor do π, que é aproximadamente 3,14, né? Coloquei aqui mais casas. Eu tenho como separação, como decomposição desse número, 3 inteiros. Aqui nós temos 1/10, então tá aqui 1/10, 4 centésimos, 1 milésimo, 5 décimos de milésimos, 9 centésimos de milésimos, 2 milionésimos e assim sucessivamente. Então, na hora que eu escrevo essa soma, né, com os infinitos termos, os infinitos números depois da vírgula, né, eu posso escrever aqui, então, a primeira casa como 10 elevado a 1, a segunda como centésimo, né, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, e assim sucessivamente, né. Então, eu consigo escrever esse π como uma soma de vários termos, certo? Se a gente levar essa soma para o infinito, né, a gente vai aproximando cada vez mais do número π. Então, quanto mais n termos eu tiver aqui, que eu for somar, eu tenho um valor aproximado do π, tá? Então, dessa forma, se tentarmos somar todos os termos de uma sequência infinita, a gente vai ter uma série infinita, ou apenas denominada como série. Então, a série a gente vai representar dessa forma aqui. Então, eu tenho o somatório de n igual a 1, né, a posição 1 até o infinito, de uma sequência dada por uma lei de formação a n. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, dois exemplos. Uma sequência que tem os termos 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu sei que isso aqui vai para o infinito até chegar em n elementos. Eu vou ter uma série composta, se eu for dividir isso por somas, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, até chegar em n. Essa soma seria o quê? Muito grande, né? Porque à medida que eu vou aumentando os meus valores, a soma total deles, né, dos anteriores, vai sempre levando ao infinito. Então, neste caso aqui, a gente pode determinar o enésimo termo, né, por essa expressão. Então, n igual a n mais 1 sobre 2. Se eu quisesse chamar isso aqui de qual seria a minha fórmula, né, a minha lei de formação dessa sequência, a sequência poderia ser dada como a n igual a n. Né? Então, na primeira posição A1, eu vou ter 1. A posição A2, eu vou ter 2. O A3, eu vou ter 3. Isso é importante perceber, porque a lei de formação da sequência não é a mesma lei de formação da série. Né? Porque a série ela vai representar a sequência das somas parciais, e não dos elementos aqui da minha sequência. Se eu pego, em contrapartida, né, se eu pego este tipo de série aqui, né, meio mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, um 16avos, e assim sucessivamente, eu consigo chegar numa lei de formação aqui, 1 sobre 2 elevado a n. Aqui dá 0,5, 0,25, 0,125, né? Então, eu percebo que quanto mais eu aumento o meu valor de n, a minha posição, esse número vai tendenciando para zero. O fato dele tendenciar para zero, quando eu aplico o limite que a gente viu lá da aula da semana anterior, essa soma ela vai se aproximando de 1. Tá? Então, como eu comentei ali em cima, esse processo é chamado de somas parciais. Então, a gente pode calcular somas parciais de quantos termos a gente quiser. Então, a soma do primeiro termo vai ser o primeiro, a soma do segundo, o primeiro com o segundo, a soma do terceiro, o primeiro mais o segundo mais o terceiro termo, e a gente generaliza isso para achar o meu SN, né? Seria a soma dos N termos dessa série. Então, seria o primeiro, o segundo, mais até o último termo, que a gente pode representar como somatório de i igual a 1, né, para indicar que é a primeira soma, até as n somas, né, a quantidade de termos que eu tenho, de AI. Esse AI vai representar
a fórmula da soma das somas parciais, tá? Então, perceba que eu não coloquei a n. Se eu colocasse a n, eu teria a sequência. Então, a sequência a gente considera a n. Como eu tenho as somas parciais, que vai ser dada por outra fórmula, que às vezes nem é fácil eu calcular, né? A gente está chamando aqui de AI, tá? As somas parciais formam uma nova sequência, então ela pode ter ou não um limite. Né? Então, se existir o limite dessa soma, quando n tendencia ao infinito, e eu chamar aqui de S, que é S minúsculo, chamamos essa série infinita como somatório de AN. Tá? Então, por definição, a gente tem o seguinte: dado uma série de n igual a 1 ao infinito de uma sequência a n, vai ser o primeiro termo, mais o segundo, mais o terceiro, né? Mais todos os termos que eu tenho, e eu vou chamar de Sn, S minúsculo, a sua enésima soma parcial. Então, a enésima soma vai ser dada pelo somatório de i igual a 1 até n, né? Considerando o ai como posição. Então, eu vou ter A1, A2, A3, A4, até chegar no AN. Se essa sequência Sn for convergente, e o limite dessa soma, quando o n tendencia ao infinito, tiver o valor, né, existir como um número real, então essa série também é convergente. Então, a gente pode escrever ela como o primeiro mais o segundo, mais o terceiro, mais os n termos, vai ser igual a esse S, que é o limite que eu calculei ali em cima. Ou a gente pode escrever dessa maneira: somatório de n igual a 1 até o infinito, de AN, vai ser igual àquela soma S. Então, o número S é chamado de soma da série, e a sequência das somas parciais é divergente, então a série é divergente. Tá? Então, também a gente pode ter séries convergentes e séries divergentes. Então, basicamente, a gente vai ter aqui em relação a que número que eu chego na minha fórmula, né? Então, olha lá, podemos dizer que a soma de uma série é o limite da sequência das somas parciais. Então, nem sempre a fórmula da minha sequência, né, fórmula do termo geral, vai ser a fórmula do termo geral aqui das somas parciais. Então, quando a gente escreve que o somatório de n de 1, né, n igual a 1 até o infinito daquele AN for igual àquela soma S, queremos dizer que somando um número suficiente de termos da série, a gente chega tão perto quanto quisermos do número S. Lembrando que esse número S é aquele limite que a gente calculou na aula passada. Então, observe também que o somatório de N1 elevado até o infinito de AN vai ser o limite, quando o N tende ao infinito, do somatório do I igual a 1 até N de AI. Por que eu coloquei aqui aí, né? Porque quando eu vou fazendo as somas parciais, eu consigo achar o somatório de todos os termos daquela sequência. Então, vamos ver um exemplo aqui. Suponhamos que se saiba a soma dos primeiros n termos de uma série e que ela seja dada por essa lei aqui de formação. Calcule a sua soma. Então, vamos utilizar aqui as somas parciais. Então, como que a gente vai escrever isso daqui? Eu já tenho aqui que as minhas somas parciais, né? Dada por 2n sobre 3n mais 3n mais 5. Eu preciso pensar no somatório, estou pensando aqui na soma, né? Do n igual a 1 até o infinito de AN, certo? Então, esse somatório de todos os termos é dado pelo limite, quando o n tendencia ao infinito, do Sn, que é aquela sominha pequenininha que a gente fez. A fórmula das somas parciais é dada por essa daqui. Então, a gente vai ter limite de n tendenciando ao infinito de 2n sobre 3n mais 5. Aplicando técnicas de limite aqui, vamos dividir os dois lados, o numerador e o denominador, por n. Então, a gente vai ter limite de 2n sobre n sobre 3n sobre n mais 5 sobre n. Isso quando o n tendencia ao infinito. Isso aqui vai ser dado pelo limite
de n tendenciando ao infinito. Aqui simplifica, fica 2. 3n sobre n fica 3, mais 5 sobre n. Aplicando o limite, eu tenho 2 sobre 3 mais 5 sobre infinito. Isso dá 2, aqui fica 3. 5 sobre infinito é 0. Então, a gente tem aqui 2/3. Quer dizer que uma determinada sequência, quando eu vou calculando as suas somas parciais, o S1, o S2, o S3, na hora que eu chego, à medida que eu vou aumentando as minhas somas, eu chego numa expressão Sn, que é dada por 2n sobre 3n mais 5. Então, para saber a soma desses infinitos termos, a gente tem aqui, né, os infinitos termos dessa sequência, é só calcular o limite daquela soma, da fórmula das somas parciais. Então, quer dizer que a soma vai tendenciando sempre para o 2/3. Na hora que eu ir somando os n termos dessa sequência, vai ser dado por 2/3. Tranquilo? É bem tranquilo pensar nisso, né? Mas vamos continuar aqui. Essas são as séries mais tranquilas, tá? Tem uma série que a gente estuda no ensino médio, na verdade a gente não estuda como série, né? A gente estuda lá como PG, Progressão Geométrica. Mas ela é uma série que a gente chama aqui de série geométrica, tá? Então, para ter características de progressão geométrica, né, lá a gente tem uma sequência, por exemplo, assim, uma progressão, vamos assim dizer, aonde eu tenho aqui o A1 definido, né, que seria meu primeiro termo, e para chegar no segundo termo, a gente precisa do termo anterior vezes uma razão, né? No caso aqui a gente chama lá da PA a gente chama razão de R, da PG a gente chama de razão de Q, né? Só para diferenciar uma da outra. Mas a ideia é que para determinar o próximo termo, então, para determinar, por exemplo, um AN, eu vou precisar do AN menos 1. Deixa eu apagar aqui. AN menos 1, que é o termo anterior vezes aquela razão. No caso lá, a razão é Q, tá? Aqui a gente, como não está trabalhando progressão aritmética, nem geométrica, a gente pode trocar esse Q aqui pela razão R mesmo, tá? Não faz diferença nenhuma. O importante é você saber o conceito. Então, o que a gente vai ter ela como série? Se o meu R for igual a 1, né, se essa razão for for maior, né? Aqui. Se o R for igual... Se o R for igual a 1, a soma da série tendenciará para o infinito. Então, como o limite não existe, né, então a gente classifica essa série como divergente. Até porque, se eu tenho ali, trabalhando a minha soma, né, a soma dos n termos, que vai ser A1 mais A2 mais A3, reticências, mais a n. Se a gente pensar nesse sentido, né, a gente tem aqui que quando o n tendencia ao infinito, a gente vai ter números muito grandes nessa soma, que nem aquele exemplo que eu dei lá, né, 1 mais 2 mais 3 mais 4, a gente não vai existir o limite. Então, se não existe o limite, quer dizer que a sequência diverge. Então, obviamente, a série também será divergente. O caso mais específico, né, é quando o R for diferente de 1. Porque na hora que eu vou fazendo essa soma, então vamos pensar, soma parcial com R diferente de 1. Então, eu tenho aqui o primeiro termo, o termo A, depois o A vezes R, o A vezes R ao quadrado, até chegar no A vezes R, N menos 1, que é sempre o termo anterior vezes a razão, certo? Se eu pegar essa equação aqui, multiplicar os dois membros por R, eu tenho R soma de N, AR, AR2, AR3, até chegar no ARN, né? Porque eu estou multiplicando por R, então ARN menos 1, se eu multiplicar por R, repito a base aqui, somos expoentes, né? Então eu consigo ali chegar a um Rn, né, da minha soma. O que eu percebo? Que essa equação com essa equação
elas têm em comum o AR, né? Então, se eu for subtrair de uma com a outra, né? Se eu pensar aqui, esse AR aqui vai cancelar com esse AR, o AR ao quadrado com esse AR, o ARN-1 com esse ARN-1. O que vai sobrar aqui para mim, né? Vai sobrar o SN, de vermelho, sobra o SN, sobra o A, sobra o RSN e sobra o ARN. Então, na hora que eu faço essa subtração e isolo essa minha soma N, eu tenho que vai ser dado, né, por A, 1 menos R elevado a N, 1 menos R. Isso aqui é soma de termos de uma PG infinita, tá? Quando a razão é maior que 1. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui R diferente de 1, tá bom? Então, em síntese, a gente pode dizer que a série geométrica vai ser o somatório de N1 até o infinito do ARN-1, que seria o último termo lá, né, da minha sequência, da minha progressão geométrica, no caso da série geométrica, que seria aquele termo vezes a razão do anterior, certo? Então, eu posso escrever isso como A mais AR, mais AR ao quadrado, mais ARN, que nem a gente fez ali em cima. Ela vai ser convergente se o módulo dessa razão, né, for menor do que 1. Né? Porque quando a gente tem for maior do que 1, a gente vai ter essa fórmula aqui de cima do SN. Quando ela for menor do que 1, né? Lá na PG a gente fala que a razão é entre 0 e 1. Eu vou ter que a soma vai ser dada pelo somatório de ARN menos 1, vai ser A sobre 1 menos R, toda vez que o R for menor do que 1. Se esse módulo for maior ou igual a 1, essa série vai ser divergente. Então, se o R for positivo, né, ela vai lá para o infinito, divergente. Agora, se tiver entre R e 1, ela vai ser convergente, tá? Aqui a gente coloca R menor que 1, mas só para vocês saberem que é entre 0 e 1, quando a gente estuda PG, tá bom? Então, como que a gente vai resolver esse exemplo aqui, né? Eu quero saber a soma dessa série. Então, quer dizer que o meu primeiro termo ali é o 5, o meu segundo termo é o menos 10 terços, o meu terceiro termo é 20 nonos, o quarto termo, menos 40, 27 avos, né? Por que é negativo? Porque a gente considera soma, né? Tudo positivo, então esse menos representa o 10 terços. Lá na PG, na progressão geométrica, a gente aprende que o segundo termo ele é dado pelo primeiro vezes a razão Q, lá em PG. Aqui nós vimos que também vale a mesma coisa para a série geométrica. Então, o segundo termo é dado pelo primeiro vezes aquela razão R. Então, para eu achar a razão R, basta que eu pegue o segundo termo e divida pelo primeiro, né, como se fosse a prova real. Então, nesse caso aqui, se eu dividir 10 terços por 5, vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 10 por 5 simplifica, dá 2 e 1, fica menos 2 terços. Eu percebo, então, que essa razão igual a menos 2 terços, ela é menor que 1, né? Porque isso aqui vai dar menos 0,6, né? Isso em módulo, tá, gente? A razão deu isso aqui, mas o módulo dela, até escrever aqui, menos 2 terços, o módulo dessa razão é menor do que 1. Então, eu já posso afirmar que ela é convergente. Por quê? Por causa do teorema que a gente viu ali atrás. Ó. Então, se ela é convergente, tem como eu achar o valor dessa convergência. Né? Então, esse fato, como R é menor que 1, então a gente utiliza esse elemento aqui. Ó. Então, se ela é convergente, quando R é menor do que 1, a soma é dada por A sobre 1 menos R. Então, vem aqui, essa minha soma, até colocar na simbologia escrita ali, ó. Então, vou colocar S mesmo. O somatório vai ser A sobre 1 menos R, certo? Aqui, ó, A sobre 1 menos R. Então, eu tenho que o A vai ser o meu primeiro termo, que nesse caso é 5, e o 1 menos R vai ficar 1 menos 2 terços. Então, isso fica 5, 1 mais 2 terços, tirando a MMC aqui, eu tenho 3
por 1 dá 3 vezes 1, 3, mais 3 por 3 dá 1 vezes 2, 2. Isso fica 5, aqui fica 5 terços, multiplica pelo inverso, 3 quintos. Simplificou. Eu sei que essa série, ela é uma série convergente, porque o módulo da razão deu menor do que 1, e ela vai convergir para 3. Tranquilo? Então, da forma que eu escrevi aqui, fica bem simples. Você determinou a sua razão e sabe quem é seu primeiro termo, você já consegue aplicar o teorema se ela é convergente ou divergente e qual a fórmula da soma que você tem para calcular, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. O exemplo número 3. Bem, como é que a gente vai resolver aqui essa série? Escrever isso aqui como uma razão de inteiros. Vamos decompor esse número aqui, que nem a gente fez com o π lá. Então, 2,317, com dízimo 17, pode ser escrito como 2,317, 17, 17. Eu escrevendo isso daqui em forma decomposta, eu tenho 2 mais 3 décimos, mais o 17, né, que é o meu período. Eu vou colocar o 17, como eles estão na segunda e terceira casa, então eu tenho aqui, seria 0,017, então 17 milésimos, 10 elevado a 3. Depois, mais duas casas, eu já tenho 5 casas decimais. 17 vezes 10 elevado a 5, e assim sucessivamente. Ó. 17 vezes 10 elevado a 7, até o infinito. Vamos separar esses dois aqui, porque eu percebo que eu tenho uma série daqui para frente. Né? Que eu tenho lá o primeiro, que é 17, e aqui que eu consigo estabelecer uma razão. Então, a gente separa isso daqui, que vai dar 23 décimos, né? Vamos guardar ele aqui quietinho, mais aqui, né? E vamos trabalhar em cima dessa dízima, do 17 que está repetindo, que vai identificar uma série, uma soma de infinitos termos, certo? Então, aqui nesse caso, a gente pode considerar o meu primeiro termo como 17 vezes 10 elevado a 3, e o segundo termo 17 vezes 10 elevado a quinta. Então, guardando isso daqui, vamos fazer aqui do lado, ó. O primeiro termo, 17 vezes 10 elevado a 3, o segundo termo, 17 vezes 10 elevado a 5. Vamos identificar quem é a razão. Então, a razão vai ser o segundo dividido pelo primeiro. O segundo, 17 vezes 10 à quinta, sobre 17 vezes 10 ao cubo. Conservando aqui a primeira, multiplicando pelo inverso, 17, cai fora. 3 e 5, né? Se eu simplificar aqui, fica 1 sobre 10 elevado a 2. Ó, o módulo dessa razão é menor do que 1. Se é menor do que 1, a minha série é convergente. Se ela é convergente, ela admite o valor da convergência. Como é que a gente vai achar ela? Então, a minha soma vai ser dada pelo A1 sobre 1 menos R, certo? Porque ela é convergente. Ou seja, a razão ela é menor do que 1, né? Então, o primeiro termo aqui, nós temos 17 sobre 10 terços. 17, 10 terços sobre 10 elevado ao cubo, e 1 menos a razão, que é 1 sobre 10 ao quadrado. Então, fica 17 sobre 10 ao cubo. Aqui, tirando MMC, fica... Vou deixar 10 ao quadrado, tá? Então, fica 10 ao quadrado. Aqui em cima fica 100 menos 1. Então, conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, 100 menos 1, 99. Simplificando aqui, né? Sai 2 aqui, fica 1 aqui. Então, fica 17 sobre 10 vezes 99, que é 17.990. Então, eu sei que dessa parte para cá, a soma dessa série vai ser convergente e converge para 17.990 avos. Lembra do 23 décimos que a gente tem aqui? Lembra que a soma disso tudo para cá vai ser isso. Eu não posso esquecer de somar com aquilo que eu deixei guardado lá, o 23 décimos. Então, a gente pode dizer que a soma daquele número vai ser dado por 23 décimos
mais o da série que converge para o 17.990 avos. Então, MMC aqui vai ser 990. Aqui por 10 vai dar 99. Deixa eu fazer aqui, 99. 990 dividido por 10 é 99. 99 vezes 23, 2.277 mais 17. Então, esse valor, 2.294 sobre 990. Se eu quiser simplificar, aqui dá 1.147 sobre 495. Aqui dá 11, 12, 13, Então, tá aqui o resultado do meu número, né? Então, ó, escreva esse número como uma razão de inteiros. A razão dele vai ser dada por 1.147 sobre 495, tá? Só mais um detalhe, a gente pode utilizar esse tipo de informação aqui, né? A razão de inteiros, achando a fração geratriz, que a gente aprende lá no 9º ano. Mas não vem ao caso, tá? Mas se quiser conferir, determina lá a fração geratriz desse termo aqui, chama de x, eu não sei se vocês lembram, nem vou entrar no assunto para não confundir o que a gente fez aqui com a série, tá? Mas você pode fazer a conferência por lá, tá joia? Então é isso, qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo e a gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.